Fala, nação rubro-negra, Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas informações e notícias do Clube de Regatas do Flamengo para você. O Mengão, que já está se preparando para o confronto de sábado contra o Sport e também para a grande finalíssima da Libertadores da América. Mas antes disso, teremos o julgamento do Bruno Henrique. E aí, meus amigos, estamos acompanhando durante essa semana uma guerra de bastidores entre Flamengo e Palmeiras, seja a situação do fair play financeiro, seja também a situação do STJD. Vamos aqui acompanhar o que eles falaram sobre esse assunto. Bruno Henrique será julgado nesta quinta-feira e, lógico, o Felipe Luiz vai ficar sabendo se vai poder ou não contar com o jogador para o próximo confronto. Aproveita, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sino para não perder nada. E lógico, dá aquela moral, deixa o like. Agora simbora pro vídeo. Parciais com o grupo, exercícios ainda sem confronto direto, e ele está usando uma imobilização nova e mais curta. A gente acompanha e torce para que ele possa voltar. O Flamengo não dá um prazo, e acho que é correto não ficar dando prazo, porque você não cumpre o prazo e vai dizer, o jogador está abaixo do prazo, está na frente. O Flamengo está só informando aquilo que vem acontecendo. O que vem acontecendo é que hoje, quarta-feira, ele retomou as atividades parciais, sem confronto, ou seja, não tem coletivo que ele possa participar, e tomara que ele possa voltar a jogar o mais cedo possível. Bom, a gente começou a falar do STJD, quero de novo dar o exemplo desse caso do Alan, que eu acho que é muito emblemático sobre como funciona ou não funciona a justiça desportiva aqui do Brasil. Porque a justiça que não é celery não faz justiça. Para mim é muito claro isso. Então o Alan recebeu um cartão no dia 23 de julho. Julho, a gente está em novembro. Julho. Palmeiras e Fluminense, ele deu uma cotovelada no Samuel Xavier. O juiz no campo não marcou, era o Ramon Abate Abel. O Rizek, uma coisa tão simples de julgar. Ele deu amarelo, Na verdade, ele deu amarelo. O VAR chama e fala, Ramon, é para vermelho. Ramon vai lá, dá o vermelho. Isso foi em julho. Exatamente 3 meses depois, 3 meses, na Europa são 2 dias depois. Você já decide a pena. 3 meses depois, o tribunal deu a pena, 2 jogos, Aí o Palmeiras, faltavam 10 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entrou com efeito suspensivo. E aí, o julgamento do efeito suspensivo calhou de ser nessa semana. E aí, mantiveram os 2 jogos. Só que agora está em reta final e no sábado o Palmeiras precisa muito do Alan, porque tem os desfalques da data FIFA. Então, fica a sensação, e se ele fosse absolvido, seria a mesma sensação. Porque aí torcedores rivais do Palmeiras falam assim, mas só absolveu porque tem o jogo decisivo. Então, assim, eu não vou nem entrar no mérito se é correto ou incorreto manter 2 jogos, embora eu acho que 2 jogos está de bom tamanho para ser cotovelado, acho que a decisão faz sentido. Eu estou me referindo ao fato de que quando você não age com celeridade, fica a sensação de injustiça. A sensação de injustiça. E é o que vai acontecer agora, na minha opinião, com a situação do Vitor Roque. Eu não vou nem entrar no mérito aqui, se ele merece ou não merece ser punido. Ele está denunciado por ato discriminatório. Ele fez um post lamentável, horrível, tosco, quando o Palmeiras derrotou o São Paulo. Um post homofóbico, como você vê na manchete. O Palmeiras viu o post, o tigre, ele é o tigrinho, mordendo um Bambi. Comentário péssimo, péssimo. O Palmeiras viu a postagem, falou para ele apaga. Isso ficou algum interno, como vocês bem sabem. Então ele foi denunciado por ato discriminatório. Essa punição, se culpado ele for, se decidirem que ele é culpado, ela acarreta em punição de 5 a 10 partidas. Ou seja, se ele for punido, ele estará fora do campeonato, não joga mais o Campeonato Brasileiro. Se ele pegar a pena mínima, ele já não jogará mais o Campeonato Brasileiro. Faltam 6 jogos para o Palmeiras, sábado ele já não joga. Então, se ele for punido, na segunda-feira ele está fora do Campeonato Brasileiro. Acontece, meus amigos, que isso aconteceu logo depois do jogo com o São Paulo. Então, assim, se o tribunal decide isso, deixa eu pegar a data certinha de quando foi o jogo do São Paulo, se foi dia 5 de outubro, se o tribunal decide no dia 7, Vitor Roque, você vai ser punido, eu acho que teria pouca reclamação, absolvido ou culpado. 2 dias depois,
Só que o tribunal vai julgá-lo agora, né? E aí não dá para entender muito bem o prazo. O Alan demorou 3 meses para ser julgado, o Vitor Roque vai ser julgado em 1 mês, enfim, coisas da Justiça Desportiva do Brasil. Tudo isso dá margem para uma série de dúvidas, de questionamento, né? As coisas, se fosse como na Europa, 2 dias depois você decide. Então, como aqui se demora às vezes 3 meses, às vezes 1 ano, às vezes 1 mês, fica a sensação de injustiça. Se ele for absolvido, vai ter gente que fala assim, só foi absolvido porque é a reta final de campeonato. Se ele for culpado, querem ferrar com o Palmeiras. E aí a discussão do mérito em si, se ele é culpado ou inocente, acaba ficando menor, porque o clubismo toma conta das discussões. E é muita margem, cara, dá muita margem. Esse modelo, cara, assim, há anos que a gente fala isso. Ele é horrível. É horrível você olhar para a reta final de campeonato e ter a sensação de que não são só os jogadores decidindo os jogos. É muito ruim esse modelo, cara. Muito ruim. Você não tem a sensação de que cada caso pode ser um caso e eu falo muito mais sobre a complexidade de cada um dos casos? O caso do Alan é uma questão de dentro do campo. É um cartão que se aplica, julga, tal. Acho que um tribunal de penas resolveria isso tranquilamente. O caso do Vitor Roque talvez exija algum tipo de posicionamento dele e defesa. Talvez isso se sustente por um pouco mais de tempo dentro de um tribunal. O do Bruno Henrique mais ainda, porque exige investigação, né? Para que talvez a investigação não tenha nem sido tão bem feita e para isso você precisa... E nem tem como, Lino, então, a Justiça Esportiva não tem como investigar o Bruno Henrique. Então, como faz a Justiça Comum, quebrar sigilo, pegar telefone... Mas dá direito de defesa e isso acaba te levando a instâncias que são recursais naturalmente, assim, né? E é natural que você tenha mais tempo para essa defesa. Então, talvez a gente esteja falando de 3 coisas diferentes. No caso do Alan, eu concordo contigo. Acho que a demora é desnecessária. E por que o Alan demora 3 meses para julgar? 3 meses, cara. 3 meses para julgar. Aí eu te pergunto, por que o Palmeiras pediu efeito suspensivo naquela época? Todo mundo pede, Lino. Pois é. Todo mundo pede, assim como todo mundo pede. Correndo o risco de mais adiante no campeonato. Mas o Palmeiras não tem como prever que o julgamento do efeito suspensivo vai ser agora, porque ele é pegadinha, pode ser a qualquer momento, pode ser só no que vem. Então, isso que eu ia te perguntar, até para esclarecimento. Tem que ser dentro do mesmo campeonato ou pode jogar para o ano que vem? Depende. Tem que ser estadual, tem que ser competição nacional. Mesma competição. Então, assim, se entrar na pauta... O Vitor Roque esse final de brasileiro... Pagar na Copa do Brasil. Ele pode ter isso na sua defesa? Só se tiver efeito suspensivo. Se tiver efeito suspensivo. Assim, dificilmente eles vão dizer que ele vai... Não faz sentido que ele vai punir no ano que vem. A punição, eles decidem se é 5 ou 10 jogos ou absolvido. E aí o Palmeiras vai entrar com efeito suspensivo, seguramente. Imagino que vai ser concedido. E aí, depois, vai cumprir, se for o caso, no ano que vem. Mas olha só, não faz sentido. Banal, demorar 3 meses para ser julgado e o Vitor Roque, num caso mais complexo, ser julgado em pouco mais de 1 mês. Então, assim, não faz sentido, não tem muita lógica. Então, assim, esse tipo... Deveria, na minha opinião, o caso do Vitor Roque ser avaliado naquela semana. Naquela semana deveria ser avaliado. Por que ele está sendo avaliado agora? Levanta dúvidas que não precisava. Se sobre isso ou não? Não, vão julgá-lo, marcar o julgamento. Mas ele se manifesta não, né, sobre as decisões, né? Porque se ele está tanto tempo, ele tem que dar explicações. Não, é a pauta, entra na pauta, tem o processo todo burocrático, a fila de processos. Por exemplo, o caso do Bruno Henrique, que ia ser julgado na semana passada, efeito suspensivo, foi adiado porque teve a operação do Rio de Janeiro e entenderam que não era o dia de... Teve jogo até nesse dia. Mas entenderam, o Fluminense jogou no Maracanã, mas entenderam que não tinha clima diante de 120 corpos nas ruas da cidade, da mega operação, e adiaram. E aí, na terça-feira, um auditor pediu vistas do processo. Então, você não tem como prever essas coisas. O que eu estou defendendo é que tudo isso deveria ser muito mais simples, ágil e direto. Não vejo razão para demorar 3 meses para jogar um cartão amarelo e nem 1 mês para começar o julgamento do Vitor Roque. Ele fez a postagem no domingo. Terça-feira você começa a debater o assunto e vamos decidir rápido. Desculpa, eu entendo que é complexo, eu entendo que o Eric Faria, por exemplo, fez uma postagem nas redes sociais que me fez pensar. Será que a punição de jogos... E eu não tenho opinião formada sobre isso, tá? O post é lamentável, e eu não tenho opinião formada se deva punir com 5, 10 jogos. O Eric levantou uma questão, será que a punição de jogos é a punição mais educativa do caso? Eu não sei, acho uma boa discussão.
O tribunal que vai decidir quantos jogos vai aplicar o Mas Vitor porque Roque. muitas vezes ele toma 10 jogos, aí eles conseguem, de alguma forma, manipular e 10 cai para 3. O que eu sei é que o post é horrível, é condenável e não deve ser feito. Isso eu tenho certeza. Mas olha a sinuca de bico que o Palmeiras se meteu, né? Ah, você vai falar, puxa, por conta de uma postagem nas redes sociais, o jogador vai cumprir suspensão de jogos dentro de campo? Aí você lembra do caso do Dudu. O Dudu também fez uma postagem nas redes sociais e teve que cumprir dentro de campo. Ofendendo a Leila, perfeito. Quem é que moveu a ação? Quem é que fez a reclamação? A Leila, presidente do Palmeiras. Perfeito. Então é bem delicado, né? Perfeito. No caso, a rede social é só um instrumento pelo qual ele se manifestou. A manifestação dele é que vai ser julgada, né? E eu não estou reclamando do julgamento, eu estou reclamando do timing, cara. É o timing. Sim, O timing, cara, entendeu? Dá pra entender. O timing. Se Deveria... você pegar aí, Rizek, nos últimos 10 anos, as ações do STJD, você vai encontrar uma coleção de bizarrices dessa, né? Sim. E é, infelizmente, uma característica do nosso Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ele carrega essa marca de não ser ágil ou não agir dentro do que a gente considera normal para julgamento dos atletas. Tem dois pontos que eu acho que o Samir teria que atuar para ontem. E agora na cadeira de presidente da CBF, e já melhorou o calendário, já tomando algumas decisões assertivas, no meu modo de ver, que ele precisa olhar com muito carinho porque mexem com a credibilidade do campeonato. Um é a arbitragem. E parece que ele já está de olho nisso. A gente dá mais ferramentas para os árbitros, a gente trazer mais tecnologia para o VAR, para a gente não ter as discussões que a gente teve e tantos erros recorrentes para todos os times. Não existe uma sacanagem, não existe, espero, né, que não exista uma máfia do apito, não é nada disso. Eles erram contra todos. A outra questão é um tribunal de penas. Tem que ser mais rápido, tem que ser mais O eficiente. problema, Caio, é que para mesmo que não fazer seja tem que mexer na esportivo. Constituição. Mas então senta com o presidente e vamos mexer na Constituição. Alguma coisa tem que ser feita. Ou o tribunal faz processos mais ágeis que você se aproxima dos tribunais de pena da Europa. Eu não sei, não estou aqui para dar a solução, estou aqui para apontar aquilo que é um fato. O fato é que isso tem sido um problema ano após ano. E quem tem que realmente pensar nas soluções são os políticos, porque isso envolve a Constituição, o presidente da CBF. Já se mudou a Constituição para contemplar coisas relativas ao futebol. Por exemplo, quando já que você citou a máfia do apito, o que levou, a razão principal que levou os réus confessos de manipulação esportiva à época da máfia do apito a não serem punidos na esfera criminal, é que não havia tipificado no Código Penal brasileiro o crime de manipular jogo de futebol. Então, a defesa de um dos réus falou, espera aí, meu réu, meu cliente não pode ser julgado por uma lei que não existe. Isso aqui não é crime no Brasil. E eles escaparam. E por causa daquilo, o Ministério Público de São Paulo fez um trabalho demonstrando a importância para o Congresso de você mudar a legislação, e a legislação foi mudada. Isso é parecido com o que está acontecendo agora com o caso do Bruno Henrique. Se você viu o programa ontem, me viu defender aqui que o Bruno Henrique, que no dia 1 de novembro de 2023, levou um cartão, né? Ele foi denunciado só 2 anos depois, porque surgiu uma investigação apontando o Bruno Henrique como suspeito, né? Como suspeito, mas com toda a pinta de que queria incriminar o Bruno Henrique, de que o cartão dele foi levado para favorecer apostadores, né? Isso demorou para vir à tona, então não dá para ter feito na época em que o cartão foi levado. Ele foi... E diante do clamor popular, eu tenho certeza, houve um clamor, não vão punir o Bruno Henrique, tem uma investigação. O tribunal, diante do clamor popular, aplicou 12 jogos. Depois foi a vez da gente entender melhor o caso. A defesa do Flamengo conseguiu um efeito suspensivo e está pleiteando a absolvição do Bruno Henrique. Por quê? A gente debateu bastante isso ontem aqui no Seleção Sport TV. O Bruno Henrique foi denunciado num artigo que é manipulação esportiva em prejuízo do clube dele. O Flamengo demonstrou que isso não aconteceu. Que o Flamengo orientou o Bruno Henrique a tomar esse cartão, né? Ele tinha 2, o Flamengo não queria que ele jogasse a partida seguinte, e orientou o Bruno Henrique a tomar esse cartão. Toma esse cartão, como aliás todos os clubes fazem, como aliás o Flamengo fez com a Arrascaeta nesse fim de semana, porque tinha data FIFA, ele estava pendurado, tomou o cartão. Então o Flamengo descaracterizou a ideia de que o Bruno Henrique cometeu uma manipulação esportiva e que ele prejudicou o clube dele. Há uma suspeita
de que ele passou informação privilegiada a apostadores. Ó, eu vou ter que tomar um cartão, pode apostar no meu cartão que o Flamengo mandou eu tomar um cartão. Isso é bonito? Não, não é bonito. Óbvio que não é bonito. Isso é passar uma informação privilegiada. Existe algo no Código Brasileiro de Justiça Desportiva que contemple isso? Não. O Flamengo demonstrou claramente, e eu concordo totalmente com o Flamengo, não tem nenhum artigo para você punir o Bruno Henrique por passar uma informação privilegiada. Então, o tribunal, para que isso não passe... Abre um precedente grave. Não passe batido, recorreu ao artigo 191, que é atentar contra o cumprimento do regulamento da competição, que pode ser qualquer coisa. E esse artigo contempla uma multa de 100 a 100 mil reais. E de tudo que eu li do CBJD, é o único artigo possível, porque você não pode punir alguém por uma lei que não exista. Por mais que pareça injusto deixar os réus da máfia do apito livres em 2005, mais injusto ainda seria colocar alguém na cadeia por uma lei que não existe. Então você não tem como punir o Bruno Henrique, na minha visão, né? Quem vai decidir é o tribunal. O relator do caso, na minha opinião, acertadamente... Os jogadores ficaram 2 anos punidos por envolvimento... É diferente. Mas qual que é o... Eles cometeram manipulação esportiva. E ficou provado que eles cometeram. Em prol de uma máfia de apostadores. Os apostadores mandaram ele tomar cartão, eles lesaram os próprios clubes. Mas eles foram não sei se a gente tem esse detalhe, eles foram julgados com base em qual lei? Porque se não tem para o Bruno Henrique, qual que é a lei que foi aplicada em cima deles? Na Justiça Comum e no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o artigo 243, que diz manipular resultado esportivo em prol de alguém e prejudicando o seu próprio clube. Foi o que eles fizeram. Entendi. Então, inclusive, quem denunciou... A defesa do Bruno Henrique tira ele desse lugar de manipulação. Acertadamente, na minha opinião. Não, de prejuízo não tem ao como clube. julgar se está certo Para mim, sim. ou não. De prejuízo ao clube. Para mim, sim. Eu não tenho por que duvidar das testemunhas do Flamengo, segundo as quais o próprio clube orientou o jogador a tomar cartão. Eu não tenho por que desconfiar. Até porque... Não, do clube com o jogador, sim, mas e do jogador como pessoa física? Tipo, a decisão dele com os apostadores? A esfera da Justiça Comum é outra história. Tem um inquérito em andamento, esse inquérito vai terminar e a Justiça vai decidir se o que o Bruno Henrique fez é crime, não é, etc. Isso é outra história. Por exemplo, o site de aposta foi lesado. O site de aposta pode querer processar o Bruno Henrique, sei lá, estou especulando. O Flamengo não foi lesado, na minha opinião, nem o campeonato pelo Bruno Henrique, na minha opinião. Eu concordo com o ponto do Flamengo. E aí o relator, para não ficar uma sensação, mas a gente não pode deixar isso barato, afinal, ele é acusado de passar informação para apostadores. Então ele recorreu ao único artigo possível, na minha opinião, que é o 191. E isso vai ser julgado amanhã. Eu acho que a tendência é o Bruno Henrique ser punido com multa na esfera desportiva. E a investigação e o inquérito seguem depois na Justiça Comum. São histórias diferentes. A Justiça Desportiva, inclusive, não tem nem a condição de quebrar sigilo, de promover uma investigação como a polícia faz. Então, são coisas diferentes, separadas, né? Então, assim, de fato, o caso do Bruno Henrique é um caso muito complexo mesmo. O julgamento é amanhã. O julgamento é amanhã. Claro que pode ter um outro adiamento, isso é imprevisível. É imprevisível. Né? Estamos há meses aguardando o julgamento. Mas, assim, essa é a minha opinião, de tudo que eu li. A gente entrevistou ao vivo aqui o advogado do Flamengo. E eu tinha um outro conceito, até mergulhar na defesa do Flamengo. Mudei de ideia. Eu acho que a defesa do Flamengo, a mim, pelo menos, me convenceu. Me parece bem sólida. Vamos ver agora quem julga, né? Que é eles que têm que ser convencidos agora também, porque é muito complexo isso, porque você tira o clube, eu acho que, eu entendi, você isenta o clube de qualquer responsabilidade do atleta, mas e a pessoa do atleta, entendeu? Independentemente do que o Flamengo orientou ele a tomar o cartão amarelo, mas e a decisão dele de passar uma informação, entendeu? Então, por isso você precisa mudar o código. Isso aí. Você precisa mudar o código. Esportivo, ele dá brecha. Claro. Não tô falando pro Bruno Henrique, nem tô falando que ele passou informação, mas para outros atletas agirem da mesma forma. Você precisa mudar o código. Então você precisa... os códigos penais vão sempre se atualizando de acordo com o que a sociedade, os criminosos, não é o caso do Bruno Henrique, também criminoso, mas o crime está sempre à frente do Código Penal. Aí você vai atualizando o código de acordo com as contravenções que vão sendo cometidas. Então, não existia no Código Brasileiro roubar jogo de futebol. Precisou ser criado. Como hoje precisa ser criado no CBJD um artigo específico para quem passar informação privilegiada a apostador. Precisa ser criado. Porque você fere ética, né? Claro. E no princípio Agora, do direito, enquanto não for criado, você não pode inventar aparece. uma punição para o Bruno Henrique que não existe. Que não Assim existe como no o Tribunal Código... de Penas. Oi?
Assim como um tribunal Não pode, de penas. entendeu? Você precisa ser mais ágil, precisa ser mais rápido. Tem que estar isso tudo previsto na lei. Pois é. E a gente não está defendendo o Palmeiras ou o Flamengo, porque são casos independentes, mas dependendo da punição do Bruno Henrique, haver uma percepção, uma sensação para o torcedor do time que for punido que é porque o Flamengo manda nos bastidores ou porque o Palmeiras, a Leila tem moral na CBF. Vai vir essa sensação. Como é que você evita isso? Criando uma mudança no código, tendo um tribunal de penas mais rápido, mais ágil, para que a gente não chegue numa reta final e tenha esse tipo de discussão. Sim, sim. E que chato, cara, debater isso. Chatíssimo. Chato, cara. Mas infelizmente é o noticiário. Sim. É o noticiário. O Flamengo está assumindo um delito também, né, em nome do Bruno Henrique, de atentar contra a ética do próprio desporto, do jogo, que é orientar um jogador a forçar um cartão amarelo. Que todos os clubes fazem, né? Mas nenhum admite, entendeu? Os clubes não admitem que fazem isso. Quem admitiu foi o Valdívia uma vez e, se a memória não me falha, é o único jogador até hoje que eu vi punido por admitir que forçou um terceiro cartão amarelo. Porque isso O tribunal todo mundo considerou faz. que ele deu uma ironizada na Ele época, ironizou. né? Foi um jogo no Pacaembu. Pacaembu. Mas desculpa, Lino, acontece desde a minha época. Sim. Sim, mas ninguém Acontece desde admite. que o faz. futebol- Então, porque Então, quando mas você agora admite, você é mudou, né, punido. Caio? Mas agora vai mudar, né? Porque com essa questão das apostas, você orientar alguém a tomar um cartão amarelo é você abrir um precedente. Não tô falando que vai Perfeito. acontecer isso, mas pode acontecer. Tipo, em algum momento Eu contei alguém aqui usar do essa Lucas informação, Arcanjo, né? goleiro do Vitória. Ele se machucou no comecinho do jogo com o Corinthians. O repórter da transmissão do Premier informou, o banco está orientando o Arcanjo antes de sair levar cartão amarelo. Ele ficou xingando o juiz não deu amarelo. Ele foi pro banco, porque ele ia ficar fora do próximo jogo. Ele passou o jogo inteiro xingando o juiz. O repórter anunciou, ele está querendo tomar um cartão amarelo. A comissão técnica orientou. Aí, no fim do jogo, ele xingou tanto o juiz que o juiz falou, e deu o cartão amarelo. Então, assim, Com essa isso é movimentação praxe de no futebol aposta, brasileiro. agora abre um Você tem toda a razão. precedente, né? Com a movimentação de aposta, você está sempre se atualizando de acordo com os delitos cometidos. Não, mas não precisa nem dessa questão das apostas para saber que isso não é correto, né? Que atenta contra o próprio desporto. Tudo o cara bem, ser mas assim, manipulado uma pra coisa tomar um é o cartão. que é legal e a outra coisa é o que ele está praticando. Agora, Mas aí você não pode punir dá o Bruno Henrique cartão pessoal. amarelo. Tem que punir o clube, se você quiser. Não, punir o o Henrique. clube, ok. O atleta talvez também de forma correlata, né? Porque ele aceita esse tipo Não, de e agora você manipulação. tem uma informação valiosa, que é você ter a possibilidade de tomar um cartão amarelo e você tem essa informação. Por exemplo, todo mundo sabia que o Arrascaeta ia tomar um cartão, cara. Sim. Porque ele estava pendurado e ia para a data FIFA. Essa é a aposta mais batida que tem. Ele vai tomar um cartão amarelo nesse jogo. Eu estava fazendo São Paulo e Palmeiras no Morumbi. O Emiliano Martinez não estava nem jogando, ele estava no banco de reservas. Na hora que o Palmeiras faz, se não me engano, o terceiro gol, sabe o que ele faz? Ele levantou, não foi? Sai chutando todas as bolas dos cones que estavam do lado de fora para bater o lateral. Ele chuta essa, depois ele chuta essa, mas chuta assim na arquibancada. Eu falei, que maluquice. Aí eu peguei o microfone e falei assim, ele tem cartão amarelo? Ele falou, você tá pendurado? Eu falei, tá pendurado. Eu falei, tá na cara. O que me incomoda é que a gente tá valorizando a mentira. Porque acontece, sempre aconteceu. Os jogadores vão continuar fazendo e, na minha maneira de ver, faz parte do jogo. Se eu tenho 2 amarelos e eu vou tomar o terceiro, eu prefiro escolher onde eu vou tomar o terceiro amarelo. E aí, na hora que você puser o microfone, ele vai ter que mentir. A gente É o que está você tá valorizando falando. a hipocrisia. Mas é uma Porque se eu atitude assumir, eu vou ser antidesportiva. punido. Mas por quê? Mas é antidesportivo. Atenta Mas contra faz as regras parte do jogo. Mas como é que você vai provar que o Arrascaeta, domingo, você teria que provar, então? Não, pois é. Sim, sim, Pô, tá aí o que o Flamengo está fazendo, que caracteriza o próprio entre aspas, Eu acho que nesse delito. caso, infelizmente, não tem o que fazer. Não tem o que O fazer. Flamengo assumiu que orientou o atleta a tomar o cartão. É só isso que eu estou dizendo. Não sei se assumiu publicamente, a gente que está deduzindo, né? Uma coisa meio óbvia. E qual é né? a previsão do dessa- Arrascaeta, né? Ninguém fala. Não, tô falando do Bruno Henrique. Bruno Henrique, sim, o Flamengo. Assume. Até porque isso faz parte da defesa do Bruno Henrique. Pois é. E qual é a previsão da Justiça Comum, no caso do Bruno Henrique? Não tem, essas coisas não têm previsão, né? O inquérito está em andamento ainda. É curioso o desdobramento disso, porque a Justiça Comum, não a Justiça Desportiva, ela pode ir para um caminho diferente da esportiva. Exato. E a esportiva beneficiar Exato. alguém. Você vê que eu Falo tomo de todo novo, cuidado. Estamos falando de casos hipotéticos. sabe? Ele é pode ser isentado, suspeito de. exato, né? Ele o caso Paquetá é muito emblemático, né? Porque a gente, eu faço a minha culpa aqui, a gente tratou o Paquetá como culpado. E ele foi inocentado. Né? A CBF afastou o Paquetá Sim. de convocação. Sim, a gente tratou o Paquetá como culpado e ele foi inocentado. Então, o Bruno Henrique é sempre tratado por mim aqui da maneira correta. Suspeito. Suspeito, né? E inocente, até que A justiça prova o a contrário. justiça prove o contrário. Isso no mundo inteiro, no Brasil não.
No Brasil, você é culpado até que se prove o contrário. Sim, mas a gente é obrigado a tratar da maneira Você correta. está corretíssimo. Só estou dizendo que a justiça presume que você é inocente até que se prove o contrário. No Brasil, a gente aponta o dedo... A gente não. O brasileiro aponta o dedo e acha que a pessoa é culpada e ela tem que provar a inocência. E é por isso que, inclusive, o Tribunal Esportivo não tem que fazer nada com o jogador suspeito de manipulação até ficar muito claro. Até ficar muito claro se de fato ele cometeu a manipulação. Bom, amanhã tem o julgamento do Bruno Henrique. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que já está se preparando para o confronto deste sábado contra o Sport lá na Arena Pernambuco. Mas antes disso, teremos o julgamento, né, do Bruno Henrique, até para saber o que vai acontecer, se o Felipe Luiz vai poder escalar, se não vai poder escalar o atleta, né, qual será a punição dele ou a absolvição, né, tudo isso saberemos nesta quinta-feira, assim também como o Flamengo, né, já tem tudo planejado, né, logicamente, se acontecer uma coisa ou outra, né, espero que o Felipe Luiz já tenha ali a solução, tá? E, logicamente, nessa guerra de bastidores que nós estamos vendo é muito por conta das decisões, tanto do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras, quanto também da Libertadores da América. As diretorias ali, né, logicamente, aquecendo, jogando lenha ali, logicamente, para que, né, um lado ou outro acabe, né, ganhando essa guerra de narrativas ali, guerra de bastidores, e isso, né, faz com que os ânimos se exaltem demais e acabe alcançando, né, os torcedores. Essa que é a verdade. Flamengo e Palmeiras já tem uma rivalidade enorme. E agora, né, com essa guerra de bastidores, muito mais por conta do Palmeiras, o clima está aquecendo ainda mais. Dá uma olhada aqui, ó, o Flamengo já prevê saídas de jogadores em 2026. Parceiro, alguns jogadores perderem espaços, né, como por exemplo o Michael, né, perdeu espaço, o Pablo que não vai ficar, o Pablo, ele além, né, de não estar sendo relacionado, né, pelo Felipe Luiz, é um jogador que só está cumprindo o contrato e certamente vai sair do Flamengo, tá? Michael que já, né, poderia ter saído agora na última janela, né, infelizmente, né, o Michael voltou, ninguém entendeu nada, estava jogando bem lá na Arábia Saudita, voltou ao futebol brasileiro e simplesmente o futebol do cara desapareceu. Michael foi campeão com o Jorge Jesus, jogou pela esquerda, jogou pela direita, estava jogando todas as partidas, voltou ao Brasil, acabou. Ó, mentalidade, isso aqui, ó, o mental do Michael realmente parece já não é mais o mesmo, né? Aquele robozinho que a gente viu em 2021. Tem outros jogadores também, né? O Juninho que perdeu espaço, né? Muita gente até cobrando o Felipe Luiz para estar escalando mais o Juninho, né? O próprio Matias Vinha também é outro jogador que pouco foi escalado aí pelo Felipe Luiz. Então são alguns jogadores que o Flamengo, né, já está avaliando, pensando ali numa barca de dispensa já para janeiro e, logicamente, quando sai alguém, o Flamengo também vai tentar repor essas peças, né, tentar ali contratar novos jogadores, pensando, lógico, já na próxima temporada de 2026. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa em janeiro, no final de janeiro. Aí vai ter Brasileiro, vai ter Campeonato Carioca, Libertadores e todo ano, né, pela frente novamente em 2026. E aí o Flamengo já está ali, né, avaliando os nomes para fazerem parte dessa barca e claramente, né, o José Botto junto com o departamento de futebol já deve estar pensando também, mapeando jogadores para chegar em 2026, beleza? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, o link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!